Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Brusque 1, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco aqui na cidade de Brusque, né, no estádio Augusto Bauer. Eu já estou aqui no hotel, eu estava no estádio, mas preferi chegar no hotel, gravar aqui com um pouco mais de calma, né? Pra, enfim, pensar direito no que falar, porque, assim, sinceramente, cara, que partida medonha, hein? Que coisa horrorosa, hein, cara? Que situação patética que o Vasco se meteu no campeonato, hein, cara? Que atuação patética, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha. Que vergonha. Algo precisa ser feito. Não dá pra continuar desse jeito. Não dá pra continuar assim. 6 derrotas seguidas fora de casa. O Vasco é o time mais frágil do campeonato quando sai do Rio de Janeiro. Em São Januário é um leão. Fora de São Januário é um gatinho. Apanha de todo mundo. Apanhou do Vila Nova, apanhou do Novo Horizontino e hoje apanhou do CSA, né, que também estava na zona do rebaixamento, e hoje apanhou do Brusque, que era um time ali que era o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Desesperado, não vencia um jogo aí há não sei quantas rodadas, e venceu o Vasco, porque o Vasco fora de casa é patético. É patético. Assim, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Não dá para ficar empurrando com a barriga, para deixar a coisa do jeito que tá, porque o Vasco vai acabar perdendo o seu acesso. Se for empurrando com a barriga, se for deixando assim, a Deus dará, o Vasco vai perder o acesso. Isso é fato, né? Então, eu acho que não dá mais pro Emílio Faro, né? Não dá pro Emílio continuar. Ele não tem condições de ser treinador do Vasco. Hoje tem que ter sido a última partida dele. Já postergaram demais, né, a situação do Emílio. Ele não pode continuar, não tem condições de continuar. Hoje, mais uma vez, ele se mostrou um treinador fraquíssimo, sem ideias, que está completamente perdido, né? Cara, o primeiro tempo do Vasco, mais uma vez, horroroso. Assim, não é normal, gente, não é normal. A gente não pode naturalizar o Vasco. 3 rodadas seguidas, né, em 3 derrotas seguidas fora de casa, o Vasco passar o primeiro tempo todo sem dar um chute a gol. Porque contra o CSA o Vasco não deu nenhum chute a gol. Contra o Bahia o Vasco não deu nenhum chute a gol. E hoje contra o Brusque também no primeiro tempo o Vasco não deu nenhum chute a gol. E o Emílio Faro mais uma vez volta para o segundo tempo com a mesma escalação, com a mesma omissão, do mesmo jeito, como se estivesse tudo bem, enfim. Mas esperar o que também, né? O Vasco resolveu disputar o Campeonato Brasileiro Série B sem treinador. O Vasco resolveu que estava bom, do jeito que estava, né? O Vasco achou por bem jogar uma temporada toda sem um técnico. Desde que o Zé Ricardo saiu na 10ª rodada, o Vasco simplesmente não tem um treinador. Inventaram o Emílio Faro, inventaram o Maurício Souza, que nunca tinha sido treinador profissional de lugar nenhum, e depois inventaram o Emílio Faro, né, que ganhou alguns jogos dentro de casa, foram empurrando o Emílio Faro com a barriga, né, após a demissão do Maurício, porque assim, todo mundo queria a demissão do Maurício, porque foi realmente um horror, né, a passagem dele pelo Vasco. Mas todo mundo esperava uma mudança, né, demite o Emílio Faro, contrata outro, contrata um treinador. Tinha o Guto Ferreira no mercado, tinha até o Enerson Moreira em algum momento no mercado também, enfim, mas tinha o Guto ali que praticamente cavou uma vaga no Vasco, né? Deu entrevista dizendo que seria um sonho treinar um clube como o Vasco, etc e tal, e o Vasco não foi atrás. O Vasco simplesmente decidiu continuar com um interino aí até o final da temporada e tá pagando um preço alto por isso, porque assim, na minha visão, o Emílio Faro é um treinador para 2, 3 jogos, como ele estava sendo, como na saída do Zé Ricardo, por exemplo. O Zé Ricardo sai, o Emílio assume ele por 2 jogos, o Vasco ganha os 2 jogos, ele vai bem, enfim, é um cara que o grupo gosta, etc e tal, mas não é um treinador para continuar para a sequência da temporada. O próprio já tinha dito, né, várias vezes que não tinha intenção de continuar, mas o Vasco resolveu fazer essa aposta aí arriscadíssima e agora está pagando o preço. 6 derrotas seguidas fora de casa. Isso é inacreditável, cara, é impensável. Meu Deus do céu. Então assim, eu acho que, primeiro ponto, se o Vasco tem a pretensão de subir, né? Se o Vasco deseja disputar a primeira divisão do ano que vem, acho que o primeiro ponto é é a contratação de um treinador, né? Porque eu nem acho que o Emílio Faro tem que ser demitido. Ele tem que voltar para sua função, que é de auxiliar técnico, né? Para fazer o que ele sabe bem fazer. Ele não é o treinador principal. Então acho que o primeiro ponto é o Vasco contratar um treinador, né? Para esses jogos finais. Enfim, continuando aqui, acho que, cara, depois de hoje não tem mais condições, né, do Vasco permanecer com o Emílio Faro no comando técnico. Foi mais uma partida aí vexatória do Vasco. E faltam 10 rodadas, né? Olhei aqui,
faltam 10 rodadas, o Vasco vai precisar ir atrás de um treinador para essas 10 rodadas. Não tem condições, o Emílio Faro não tem leitura de jogo, ele não sabe mexer ali para mudar, né, a forma da partida, assim, cara. Mais um show de horrores hoje de Emílio Faro e companhia, e algumas figurinhas também carimbadas, né, porque assim, Matheus Ribeiro, cara, a culpa não é nem mais do Matheus Ribeiro, primeiro, a culpa é de quem contratou, né, o Carlos Brasil, que inventou esse lateral aí, que era terceiro reserva do Avaí, ele achou que seria uma boa pro Vasco, né? Então o principal culpado é o Carlos Brasil. E depois, a outra culpa é de quem escala, meu amigo, né? Todo mundo já viu o que é o Matheus Ribeiro, o show de horror que é o Matheus Ribeiro. E mesmo assim, ele continua sendo escalado em toda a partida. Hoje o Léo Matos estava suspenso, meu amigo, inventa alguém ali, traz alguém da base, coloca o Danilo Bosa improvisado, cara, inventa alguma coisa, mas não bota o Matheus Ribeiro. É o Vasco entrar com um jogador a menos. É completamente patético. Enfim, cara, é complicado pra cacete. E mais uma vez, né, como eu tava dizendo, mais uma vez, o Vasco fora de casa, um jogo que não dá um chute a gol. Não deu um chute a gol contra o CSA, não deu um chute a gol contra o Bahia e não deu nenhum chute a gol também contra a equipe do Brusque, né? O Vasco até fez 2 gols, né? Mas 2 gols que foram anulados pela arbitragem, então nem conta como finalização, né? Porque a jogada foi invalidada. Então, mais uma vez, o Vasco pobríssimo fora de casa, uma atuação que deixa todo mundo desesperado. E aí eu volto aqui ao que eu falei no pós-jogo, e até postei no Twitter também, no pós-jogo do Vasco e Guarani, né? A vitória do Vasco em São Januário. Que eu falei que não tinha motivo para festa, né? Não era motivo para festa. O Vasco passou um sufoco contra um time que tá ali, um dos piores do campeonato. Não tinha o que, óbvio, comemorar de alívio, mas não tinha motivo para festa, né? E muita gente me interpretou errado, falando que não, que eu tava muito ranzinza, que vitória tem que se comemorar. Mas, cara, era evidente que o Vasco ia chegar hoje jogando fora de casa e ia ser derrotado de novo, porque não dá pra gente esperar coisas diferentes de quem faz a mesma coisa sempre. Vocês esperavam mesmo que hoje ia ser diferente com o mesmo treinador? Complicado, cara. Complicado. A gente tá, como eu disse aí no início do vídeo, eu acho que se continuar com o Emílio, se não tiver uma mudança aí até o final do campeonato, aliás, tem que ter uma mudança agora, nessa semana, né? Porque a gente tem uma semana até o próximo jogo contra o Grêmio. Então, assim, se não tiver uma mudança agora, de trazer um novo treinador, eu acho que o acesso vai complicar bastante. Já tá complicado, mas eu acho que o Vasco tá se enfiando no buraco aí, que, meu Deus do céu. Menos mal que o Sport perdeu, né? O Sport perdeu pro CRB 2-0, tava acompanhando aqui agora há pouco, e não se aproxima, né? E agora o Londrina joga 8h30, tem jogo do Bahia e Tombense agora também, deixa eu conferir aqui. Acho que é Bahia e Tombense. Bahia e Tombense começou agora às 19 horas. Enfim, secar, né? Ligar o secador aí e acompanhar esses outros jogos. Cara, falar mais um pouquinho rapidinho aqui do jogo. Quinteiro, hein? Mais uma vez o senhor Quinteiro entregando pontos gratuitamente, né? Fez um pênalti completamente infantil hoje. No jogo da semana passada contra o Bahia, ele fez um gol contra inacreditável. Então, mais uma vez, o senhor Quinteiro foi decisivo negativamente. Vem também aí numa fase que está complicada, né? O nosso Quinteiro, o sistema defensivo do Vasco também vive uma fase complicada. Mas hoje, meu amigo, foi uma apatia, assim, que não dá nem pra gente responsabilizar um jogador só. É todo mundo culpado, todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, 777 também, Paulo Brax, né? Já tá aí com a caneta na mão, pelo amor de Deus, não vai mudar o treinador, não. Vai esperar e dar alguma merda pra não ter como mais. Aí, quando tiver faltando 5 rodadas fora do G4, vai esperar sair do G4 para buscar um treinador? Já tem a caneta na mão, meu filho, faz alguma coisa. Não caiu 120 milhões na conta? Paga a multa de algum treinador. Dá um jeito, oferece um salário aí grande. Dá um jeito, esse time tem que subir, senão o prejuízo é maior. Enfim, essa apatia também deixa qualquer um maluco. Cara, vou ficando por aqui. Amanhã de manhã tem mais um vídeo aqui no canal. E é isso. Tamo junto. Esse time vai me deixar maluco ainda. Saudações. Até a próxima. E fora Emílio Faro, hein? Não dá mais. Fora Emílio Faro. Vai fazer outra coisa. Volta pra auxiliar. Não dá. O Vasco não é escolinha de treinador. Mais uma vez, estão achando que o Vasco é escolinha de treinador. Eu bati aqui no Caso Brasil toda semana porque ele estava achando que o Vasco é escolinha de treinador. E agora o senhor Paulo Brax, nos seus primeiros dias, também está achando que é escolinha de treinador aqui. Não é. O Vasco é coisa séria. Vai buscar um treinador, vai no mercado, porque desse jeito, meu amigo, vai ser mais um ano na Série B. Tamo junto?
Um abraço aí, deixe seu comentário, até a próxima, fui!